E se eu te dissesse que a vida tenta se comunicar com você todos os dias, mas você foi condicionado a não escutar? Sabe aquele momento em que você pensa em alguém e segundos depois essa pessoa te manda uma mensagem? Ou quando uma música toca exatamente com a frase que você precisava ouvir no instante em que você estava se questionando? E aqueles encontros inesperados que mudam tudo? Coincidência? Talvez não. Hoje, vamos explorar o simbolismo da vida, sem misticismos, mas com base na filosofia, psicologia e na física quântica. Vamos falar sobre como a vida nos envia sinais e como aprendemos a reconhecê-los. Porque quando escolhemos crescer verdadeiramente, aprendemos a enxergar. A grande maioria das pessoas está interessada em ter mais dinheiro, beleza, saúde e talvez status. Mas dificilmente almejam mais sabedoria, autoconhecimento e se desenvolver moralmente ou espiritualmente. Quando queremos de fato crescer enquanto seres humanos, a vida começa a se movimentar para nos ajudar. A prosperidade material e em outras áreas será apenas uma consequência. A vida percebe a real intenção e dá respostas, nos trazendo as ferramentas, situações, encontros. E tudo isso pode ser símbolo. E quanto mais você se abre para enxergar o simbolismo, mais ele aparece. Simbolismo é saber fazer perguntas para a vida e estar atento às respostas. É um tipo de diálogo silencioso com o universo. E sim, a vida conspira a nosso favor quando estamos alinhados com um propósito maior. Platão falava da existência de um plano das ideias, que é onde nasce a matriz de tudo que vai existir na vida material. As coisas seriam primeiro pensadas numa mente divina que ele chamava de plano das ideias, e depois nasceriam aqui. Por exemplo, para uma cadeira ser construída, ela primeiro precisa ter sido pensada, imaginada. Então a criação nada mais seria do que pegar uma ideia lá do plano das ideias e trazer aqui para baixo, mas permanecendo o mesmo significado. Em cima, origem. Embaixo, a concretização. Vamos para um exemplo bastante reduzido e simples para esclarecer. Se você tem a paz lá em cima e tem uma pomba branca aqui embaixo, a pomba branca foi lançada no mundo para ser um símbolo, porém ela permanece unida àquele conceito que está lá em cima. Ou seja, a paz se expressa através dela, como um bom símbolo, como um bom representante dessa ideia. Então a vida só é simbólica se tiver um propósito. Porque o símbolo aponta para uma ideia, para alguma direção. É simbólica se você estiver consciente e quiser fazer algum deslocamento. Se você acredita que o mundo é caos, não vai querer saber de símbolos, isso não tem nenhum significado, não tem nenhuma possibilidade. Então essa é uma premissa fundamental. Você acreditar que o mundo é cosmos e não caos, que as coisas não acontecem à toa, que todas elas têm um significado, e que a vida quer te levar a um lugar, que é a plenitude da condição humana, valores, virtudes e sabedoria. Quando você aprende a falar a língua da vida, tudo que ela manifesta como símbolo aponta para esse objetivo. Ou seja, a vida é inteligente, não é caótica e é direcionada. Tem um propósito. Ela sabe onde ela quer te levar e os verdadeiros símbolos te ajudam a ir nessa direção. Para os céticos, o símbolo vai apontar para onde se ninguém quer chegar a lugar nenhum. Vamos ao exemplo da construção de uma casa. Primeiro você contrata um arquiteto que vai lá e faz a planta da casa. Depois vem o engenheiro, o mestre de obras que começa a construir olhando para a planta, sabendo onde ele quer chegar. E por isso é que ele tem chance de construir realmente a sua casa do jeito que você quer. Se ele não tivesse uma planta, não soubesse o que estava construindo, não iria fazer nada, ia espalhar material de construção para todo lado e não construiria. Se nós também não temos um objetivo, uma planta do que queremos construir em nós, não fazemos nada. Espalhamos energia, espalhamos vida para tudo quanto é canto de uma maneira totalmente dispersa e não fazemos nada. E a vida então tem um objetivo e é inteligente. Essas são duas premissas fundamentais para entender os sinais. Entender que a vida é cosmos e inteligente e ter um objetivo, um propósito a alcançar.
Quando você se coloca a serviço do crescimento, algo muda. A vida parece começar a responder de forma mais clara. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, dizia: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. As experiências que você atrai são respostas às suas necessidades de crescimento. Nada chega por acaso. Não é azar. Podem ser padrões repetitivos te indicando que você deve mudar de direção. É aprendizado. A vida é inteiramente pedagógica. Ela ensina através de repetidas lições até que você esteja consciente o suficiente para entender. E quando você entende a lição, a experiência se transforma. A vida muda a cena, como se você tivesse passado de série na escola. Mas atenção, o ego adora projetar símbolos falsos para justificar preguiça ou decisões egoístas. Um símbolo verdadeiro sempre aponta para o seu melhor, para o seu desenvolvimento como ser humano, nunca para debilidades. Por isso, é fundamental desenvolver discernimento e autoconhecimento. Agora que falamos de símbolos, vamos entender o que é sincronicidade. Esses sinais, aparentemente aleatórios, são o que Carl Jung chamou de sincronicidades, acontecimentos que não têm uma relação causal evidente, mas que possuem um significado profundo e pessoal. São sinais que parecem surgir do invisível, para nos lembrar de que existe uma ordem maior operando nos bastidores da vida. Mas por que a maioria das pessoas não percebe esses sinais? Porque fomos treinados para ver o mundo de forma fragmentada. Desde crianças aprendemos que o que é real precisa ser medido, pesado, provado. Fomos ensinados a confiar somente na lógica, na razão, naquilo que pode ser explicado cientificamente. Desconectados de nós mesmos, somos presas fáceis para a manipulação do sistema. Não fomos ensinados a observar nossa natureza e intuição, porque isso não gera lucro para grandes empresas e instituições. Tudo o que é sutil, intuitivo ou simbólico foi descartado como superstição ou fantasia. E assim, nos desconectamos de uma parte essencial da nossa natureza, a capacidade de sentir o invisível. No entanto, isso não significa que as sincronicidades pararam de acontecer. Elas continuam ali, discretas, insistentes, esperando que a nossa consciência desperte o suficiente para reconhecê-las. A verdade é que você não perdeu essa sensibilidade. Você apenas a silenciou para se adaptar. Mas ela está aí, em algum lugar dentro de você, pronta para ser reativada. E quando você começa a enxergar com os olhos da alma, tudo muda. O físico inglês Thomas Young, através do experimento fundamental da mecânica quântica, a dupla fenda, mostrou que a realidade é feita de partículas e ondas simultaneamente. Nós é que escolhemos com que face da realidade queremos tratar. O observador colapsa a função de onda e cria sua realidade. Assim, a física quântica mostra que tudo é energia, vibração, informação. Você não é um observador passivo. Você participa da criação da sua realidade. Pensamentos, emoções e intenções moldam o que você vive. E aí entra o sistema de ativação reticular, uma função do cérebro que filtra o que você percebe. Quando você acredita que o universo envia sinais, seu cérebro começa a anotá-los. Mas isso não é só psicológico, é vibracional. Quanto mais você escuta esses sussurros do universo, mais alto eles se tornam. E se você ignora, a vida insiste. Até gritar se for preciso. Crises, perdas, doenças, tudo pode ser um chamado ao realinhamento. E às vezes é justamente nos momentos de intensa mudança que o símbolo mais claro se revelam. Sincronicidade é uma aliança entre você e o invisível. Quando você honra um sinal e age com coragem, a vida flui, e não precisa forçar nada. Quer atrair mais sincronicidades? Simples, eleve sua vibração. Gratidão, presença, escuta interior, natureza, meditação, arte, imaginação, música, inspiração. Tudo isso fortalece a alma e abre os canais. No fim, você não atrai o que deseja e pensa,
Você atrai o que vibra, o que sente e emana, o que você é. Talvez este vídeo tenha sido mais um desses sinais. Talvez você esteja em transição, buscando um novo caminho. Talvez você já tenha recebido inúmeros chamados, mas só agora esteja pronto para ouvir. Se for assim, respire fundo. Você está exatamente onde deveria estar. Tudo começa com presença. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para seguir nessa jornada de autoconhecimento. Deixe nos comentários se você já viveu alguma sincronicidade ou percebe padrões repetitivos na sua vida. Vamos juntos construir uma comunidade para nosso autodesenvolvimento. Sua experiência pode contribuir com outras pessoas. E se quiser mergulhar mais fundo nesse tema, leia o Kybalion. E explore também os textos de Jung, de Joseph Campbell e os ensinamentos antigos que nos falam da linguagem simbólica do universo. Mas antes de sair, pergunte a si mesmo: quantas vezes o universo tentou me guiar e eu não ouvi? E se hoje for o dia de escutar de verdade? Porque os sinais continuarão chegando, mas a decisão de atravessar a porta é sua, e o universo só está esperando você dizer sim.